O pessoal do terceiro ano, tudo certo? Aqui é Raul, professor de inglês. Nós temos como assunto para estudar para a prova, a gente vai dar uma olhada numa revisão aqui, o assunto do verbo to be e o to do, to have, que são os auxiliares, e os verbos anômalos também nós vamos ver, certo? Para isso a gente começa falando sobre o sentido, o significado de verbo auxiliar. O que seria um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é aquele que perde o seu significado para se unir a outro verbo, formando uma expressão, uma locução. Tá? Então, eu posso dar um outro sentido a um verbo para ter um significado diferente numa frase através de um auxiliar. Então, vai ter o auxiliar, a estrutura vai ser auxiliar e verbo principal. Juntando, nós temos aí essa locução. Ok? Os exemplos que nós temos de verbos auxiliares, cada um tem um sentido, eu posso mostrar aqui. Então, vamos ver aqui os verbos auxiliares. Eles são verbos que são usados nessas formas aí originais, como no afirmativo, negativo e, no caso também em questão, presente simples e passado simples. Então, nós temos o verbo to be, ser ou estar, to do, fazer, e have, que é ter. E aí ele vai mudar um pouco o sentido. O verbo to be, nós temos aqui as formas. Ele cria sentidos progressivos e voz passiva. Esse exemplo nós temos aqui para observar. Olha, we are studying part of speech. Nós estamos estudando a parte do discurso. Então, ele dá a entender aqui através do are. Ele funciona como auxiliar e vai se juntar a esse verbo aqui no tempo contínuo. Okay? Indicar que estamos estudando, tá? Ajudando a ter a continuidade. Então, formou aqui, com isso, o tempo contínuo, certo? Que é o presente contínuo. Nós temos o to do, através do do ou dos. Ele é usado geralmente para fazer questões, também na negativa, aqui no verbo principal. Por exemplo, I don't go to school. Eu não vou para a escola. Ou, do you go to school? Você vai para a escola? Então, para ajudar a formular essas perguntas, eu tenho aqui esse auxiliar. E nós temos também a negativa. E na pergunta, nós temos o verbo aqui auxiliar vindo antes do sujeito. Okay? Já no have, ele é usado para criar forma perfeita. Por exemplo, I have lived in Cambodia for 5 years. Eu tenho morado no Camboja, vivido no Camboja por 5 anos. Então, estou aqui já tem 5 anos. Todo tempo perfeito, ele começa no passado, ele pode ter terminado no passado, ele pode dar continuidade no presente, ou pode especificar uma continuidade para o futuro. Mas o fato é que o tempo perfeito, ele começa no passado. Então, esse for 5 years indica que ele começou no passado, indica o tempo perfeito. He has visited the Angkor Wat for several times. Então, ele tem visitado, melhor dizendo, o Angkor Wat, que é um templo budista, por muitas vezes, várias vezes. Então, também forma o tempo perfeito aqui, o presente perfeito, porque essa ação não é de agora, essa ação começou no passado e tem uma continuidade no presente. Então, o verbo auxiliar ele vai trabalhar dessa forma aí, unindo um significado de um verbo, um desses três aqui, geralmente, verbo to be, to do e to have, para formar uma expressão, okay? uma nova locução. E aí nós temos também os chamados modal verbs, ou verbos anômalos. Então, o que é que eles indicam? Nós temos aqui cada um deles. Nós temos o can, o could, indica habilidade. Temos como exemplo aqui, David can speak 3 languages. Então, David pode falar 3 línguas. Habilidade. He could speak fluently French when he was 5. Então,
Ele poderia falar fluentemente francês quando ele tinha 5 anos. Permissão. Nós temos também o can, o could e o may. O may é mais específico para um pedido. Nós temos aqui, ó, Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Então, nós temos aqui, todos esses, na verdade, são para pedido. O may é para um pedido mais formal. May I borrow your dictionary? Mais direto. O can é mais de permissão geral. Por exemplo, eu posso chegar em um lugar e sentar. Ah, mas tem a placa ali. O may eu já estou perguntando a alguém. Então, é mais específico nesse sentido. Aviso. Should. Aqui. Ou melhor, conselho. Desculpem, conselho. Então, nós temos o should para dar um conselho. You should visit your dentist at least twice a year. Então, você deveria visitar seu dentista ao menos 2 vezes no ano. Então, é um conselho que a gente pode dar a alguém. You should try to lose weight. Você deveria tentar perder peso. Então, tudo isso é um conselho, um aviso. Obrigação, nós temos o must ou have to. Percebam que o have ele já está formando aqui um outro modal verb, certo? O have to e o must. Nós temos aqui. I must memorize all of these rules about tenses. No caso, eu devo memorizar todas essas regras sobre os verbos, né? Nós temos aqui tenses como verbo em geral. Os tempos verbais. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Então, você deveria tirar seus sapatos. Você tem que tirar seus sapatos. Deixa eu ver. Depois que você for... Desculpem, aqui eu não lembro direito, mas depois que você for em algum lugar. Então, você tira os sapatos. É uma obrigação também. Tá? É uma regra. Tudo que envolve regra e obrigação, nós podemos colocar o must e o have to para indicar isso. Okay? Uma possibilidade, nós temos o might, may, e could e can também. Percebam que o can ele pode ser tanto habilidade, quanto permissão, quanto possibilidade. Certo? Aqui nós temos it looks nice, but it might be very expensive. Parece bom, mas pode ser muito caro. Então, tudo que parece bom pode ser muito caro, de fato. Então, possibilidade. E o outro, Richard may be coming to see us tomorrow. Richard pode estar vindo nos ver amanhã. Então, uma possibilidade. Esses são os sentidos que nós damos aos verbos anômalos, os modal verbs, para poder formar com eles auxiliares. Bom, então, essa foi a nossa aula, tá? A nossa aula de revisão. Espero que vocês consigam uma boa nota na prova. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Fiquem em paz.